Senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, vou aqui fazer uma fala aqui sobre a crítica seletiva. Nas últimas semanas, temos assistido e ouvido bastantes críticas a respeito das condições das malhas viárias do Rio Grande do Norte. Se faz pertinente destacar aqui alguns aspectos sobre como a governadora e professora Fátima Bezerra tem tratado o tema. Primeiro, destacar que a governadora não nega a necessidade da reconstrução da malha viária e tem se empenhado dia e noite para amenizar essa situação. Tem buscado empréstimos junto ao governo, junto a organismos internacionais e junto ao governo federal para investir nas nossas estradas. A governadora tenta reconstruir o estado que eles mesmos destruíram. Os mesmos que hoje criticam foram os mesmos que apoiaram os ex-gestores que destruíram literalmente o estado. Será que seria justo apontarmos a falta de sinalização vertical e lombadas como responsável pela morte que ocorreu na estrada que liga Parelhas à barragem Boqueirão? Aliás, a crítica seletiva aqui praticada me impressiona. Afinal, houve transparência na aplicação dos recursos para a construção da estrada que dá acesso à barragem Boqueirão? Alguém viu alguma placa? Me disseram que seria padrão BR, mas já podemos notar a deterioração de alguns trechos. Isso, buracos, com menos de um ano de entrega da obra. Não me lembro de ninguém falar preocupado com o valor da obra, que, aliás, ninguém sabe, e a qualidade do que foi entregue à população de Parelhas. Assim como também não me recordo de ninguém reclamar da transparência. Afinal, foram quantos milhões? E a obra ainda não está sinalizada. Por quê? As antigas lombadas que estavam na estrada constavam no novo projeto? Se sim, porque ainda não foram instaladas, aquelas lombadas estavam na antiga estrada por qual motivo? Coibir o excesso de velocidade e evitar tragédias. Fica a reflexão sobre como a crítica seletiva tem sido feita em nossa cidade. O que vale para alguns, aqui parece não valer para outros. Nós sabemos o porquê disso. A população sabe da tentativa de fazer politicagem com um assunto tão importante. Cobramos da governadora, mas também devemos cobrar de outros entes da federação. A Codevasp, que foi responsável pela construção dessa estrada, e de outras. Inclusive, foi objeto de inquérito, foi objeto de escândalos de corrupção. Então, isso não é questionado. Então, a crítica seletiva é o que se destaca nessa reflexão. Senhor presidente, agora eu vou falar um pouco sobre a agenda que fiz ontem no município de Natal. Fui com o vereador Júnior de Zé Geraldo, do município de Equador, o meu amigo Flávio, lá de Santana de Seridó, o ex-vereador Tiago Cabral. Estivemos em diversos órgãos do governo do estado. Um deles foi o DR, e a gente cobrou mais uma vez da diretora estadual do DR, né, a diretora-geral, a senhora Natécia Nunes. Sexta-feira, ela vai conceder amanhã uma entrevista na Rádio Ramo de Parelhas. A população que quiser pode ouvir, pode questionar. E a questão do reinício do tapa-buraco vai depender da questão das chuvas. Não tem como fazer estrada chovendo. Mas a questão da recuperação das pontes vai ser feito em poucos dias. Então, estou aqui para mostrar à população que a gente está cobrando. Ninguém aqui está defendendo o indefensável. Existe erro, existe problema, existe. Merece crítica, merece. Agora, a crítica seletiva é o que é complicado. Porque, assim, a partir do momento que eu cobro do prefeito municipal que cumpra com a lei do piso dos professores, eu também critico o governo porque não pagou. Em pronunciamentos aqui eu já critiquei. O governo mostrou a sua justificativa, tem a dificuldade financeira. E o município também tem que mostrar e provar por A mais B que não tem condições de pagar.
Então, às vezes a população fica sem entender, porque no dia 3 de fevereiro foi feito um decreto cortando algumas despesas. E antes do final do prazo de vigência do referido decreto, já foi suspenso, né? Por que que foi suspenso esse decreto? Por que que foi revogado? Então, meu amigo Neto, nós somos conterrâneos lá da Cobra. Lá na Cobra é todo mundo primo. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, não tem problema nenhum. Não é crítica pessoal, mas eu apenas estou questionando aqui a crítica seletiva. Por que que não se critica os buracos nas estradas da zona rural? Por que que não se critica? Você permite uma parte? Na próxima, porque na sessão passada tomou mais de 4 minutos, né? Então o povo queria me ouvir porque está no meu tempo. Quando for no seu tempo, você fala. Eu vou fazer como os vereadores de Santana, quando vai conceder uma parte, diz, eu vou conceder mais só 1 minuto. E o nosso colega Wellington, através da mesa, até falou, quando o cara concedeu a parte, se o cara estiver demorando demais, o cara pode puxar a palavra de novo, né? Ainda bem que o presidente colocou o botãozinho aí para cortar a fala, porque assim, a gente concede a parte, mas não precisa tomar o tempo todo, né? Porque assim, aqui a gente está para cobrar crítica seletiva. Se tiver de criticar, tem que criticar todo mundo. Então, a pista que dá acesso à barragem Boqueirão era padrão BR. Era para ser padrão BR, mas não é. Buracos nas ruas, a perfuratriz. A perfuratriz, eu acho que se a gente não tivesse cobrando aqui, e acho que ia passar mais 2 anos para frente parada. O Castromóvel está parado ainda, está quase igual a lombado. Não está igual a lombado porque a gente vê, mas não funciona. Então não serve de nada, é a mesma coisa. Não, colega, me permite uma parte? Na sessão que vem dá certo. Aí é o seguinte, o raio-x passou mais ou menos 1 ano parado. A gente quase que fazia o bolo de aniversário. Depois de tanta crítica, botaram para funcionar. Mas se a gente não estivesse criticando, eu acho que ainda estava parado o raio-x novo encaixado. Teve uma emenda de 50 mil que o Francisco tinha alocado, das cestas básicas. Eu passei quase 1 ano cobrando. O prefeito ficou de saco cheio e colocou a emenda para funcionar. Então, esses 50 mil da Academia de Saúde, que era para ser uma parte para o Bairro São Sebastião e outra parte para o Juazeiro. O dinheiro está na conta. Nobre colega, eu tenho maior... Me concede uma parte? Pode dizer, vai. Nobre colega, a respeito, voltando da estrada do Boqueirão, eu quero dizer à população de Parelhas que a responsável é a Codevas e nós sabemos que está na garantia. Então, esses buracos, algum problema que está acontecendo, nós sabemos que ela vai ser responsabilizada, ela vai ter que cumprir e recuperar, porque é dinheiro federal. Então, a gente tem que ter o maior cuidado com o nosso dinheiro federal, porque nós sabemos que não é fácil nesse país a quantidade de imposto que nós pagamos para que a gente possa ter de retorno de qualidade. Então, eu quero dizer ao nobre colega e à população que nos assiste que está na responsabilidade, na garantia ainda da Codevas. Muito obrigado, nobre colega. Eu agradeço pela parte. O raio-x, se a gente está aqui enquanto a oposição não tivesse cobrado, eu acredito que ainda está igual a Lombardi, parado, encaixado. O raio-x passou mais ou menos 1 ano parado e a população sem ter o seu uso, né? Então a gente está aqui cobrando, porque realmente muitas emendas parlamentares de Natália, de Walter, se a gente não cobrasse ia demorar ainda mais, então é nosso papel. E não adianta me intimidar, como algumas pessoas aqui. O líder do prefeito de sessão passada, hoje mesmo de manhã, Vossa Excelência não pode cobrar muito, não pode criticar muito, porque tem um rabo preso. Eu não tenho rabo preso não, mas se tiver alguma coisa, pode rasgar, pode dizer. Se eu tiver errado, pode criticar, não tem problema não. Agora assim, eu não tenho o que esconder não. Se alguém tiver o que esconder, que responda. Mas a gente está aqui fazendo nosso papel. Eu nunca fiz nenhuma crítica pessoal contra a pessoa do prefeito, como eu já disse aqui em várias falas minhas. Respeito a pessoa dele, respeito seus familiares, respeito todas as pessoas que ocupam espaço na gestão. Eu separo a pessoa do político, eu separo a pessoa
do gestor. Então, eu estou aqui cumprindo meu papel, porque, só para finalizar, né, falta 30 segundos, porque eu tenho que honrar o juramento que eu fiz. Primeiro, o juramento que eu fiz à população quando eu fui pedir o voto, fui pedir a confiança das pessoas. E segundo, o juramento que eu fiz quando eu fui tomar posse, que foi cumprir a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica do município e zelar pelo desenvolvimento do município. Então, se eu não cobrar, se eu ficar calado, eu não estou contribuindo com o desenvolvimento do município. Então, essa voz aqui não vai calar.